da CBN Campinas, direto do Centro de Convivência Cultural, no bairro do Cambuí, Praça Imprensa Fluminense. E agora o assunto, parte do público que passa caminhando por aqui nesse horário. Um estudo realizado pelo Observatório PUC Campinas sobre a transição demográfica na região metropolitana de Campinas mostra um processo acelerado de... Não vou usar essa palavra aqui, envelhecimento, deixando a população mais experiente. Brincadeira à parte, até 2040, dados e projeções por município e região, parte dele foi apresentada aos prefeitos na reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC, que foi realizada no dia 21 de junho, ou seja, no início dessa semana, na PUC Campinas. Nós vamos conversar agora sobre os efeitos disso com o Cristiano Monteiro, que é economista do Observatório PUC Campinas. Cristiano, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN, obrigado por nos atender mais uma vez. Guarizo, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, quando a gente fala de um envelhecimento da população, que essa é a palavra, né? Mas a gente está vendo hoje, por exemplo, uma população economicamente ativa ficando um pouco mais velha, as pessoas tendo menos filhos, né? Uma densidade demográfica diferente. Aqui na região metropolitana de Campinas, especificamente, que é o objetivo do estudo do observatório. Qual que é o impacto disso na economia, Cristiano? Guarizo, o nosso estudo ele investigou dados sobre a transição demográfica envolvendo os 20 municípios da região metropolitana de Campinas e, ademais, ele também se preocupou com as conexões entre esse processo da transição demográfica e as atividades econômicas, a gestão de políticas públicas. No que diz respeito à transição demográfica, nós analisamos alguns indicadores importantes. Então, por exemplo, a taxa de natalidade, a taxa de crescimento populacional, a evolução do padrão etário da população da RMC, e analisamos também a questão da razão de dependência dos idosos perante a população adulta nas cidades dessa localidade regional. O que nós averiguamos é que essa dependência da população idosa, em outras palavras, né, o número de pessoas idosas em relação à quantidade de pessoas da população adulta, de 15 a 59 anos, ela vem aumentando bastante desde as últimas décadas. No ano 2000, para se ter uma ideia, nós tínhamos uma relação em torno de 10 idosos para cada 100 pessoas adultas de 15 a 59 anos. Está previsto, né, para 2030, 40, que a participação dessa população idosa vai ficar em torno de 40 idosos para cada 100 pessoas adultas. Então, certamente, essa nova estrutura etária da população, ela vai colocar muitos desafios às atividades econômicas e também à gestão de políticas públicas. A leitura que nós chegamos, Guarizo, cabe ressaltar, ela procura mostrar que a região metropolitana de Campinas, ela vivencia agora uma estrutura etária que já se aproxima da população considerada como população idosa. Então, certamente, as decisões de políticas públicas vão ter que olhar mais esse agrupamento social e, evidentemente, que as atividades econômicas terão que ser suficientes para poder assegurar uma certa seguridade, uma proteção social a esse agrupamento e a todos os participantes da sociedade. O sistema de saúde é o mais impactado, não estou dizendo só hospitais fisicamente falando, né? Mas planos de saúde, remédios, né? Farmácia, o setor farmacêutico, porque é a ordem natural de qualquer ser vivo, né? Quanto mais envelhece, mais precisa de cuidados, né? A saúde é o principal ou tem outros pontos também nesse estudo que se chegou à conclusão que precisam ser aprimorados nesses desafios que você falou, professor? Nós chegamos à conclusão de que essa estrutura etária da população, agora mais envelhecida, evidentemente, ela vai exigir no próximo período novas demandas do que nós podemos considerar como serviços públicos ou demandas da vida social urbana. Então, muito provavelmente, nós vamos ter novos desafios relacionados ao trabalho e renda, novos desafios relacionados à habitação, à própria saúde, como você mencionou, Guarizo, a educação e tantos fatores dessa vida urbana na nossa localidade regional, na RMC. E aí o estudo levanta a necessidade das decisões, desse poder decisório relacionado ao setor público e setor privado, levar em conta essa transição demográfica e seus efeitos.
E nós destacamos que, por exemplo, na dimensão da educação, muito se fala sobre a necessidade de investimentos em construções físicas, em novas escolas. Então, agora, diante da transição demográfica, muito provavelmente o poder público vai ter que observar essa distribuição dos agrupamentos sociais em distintas localidades de cada município e levar em consideração aquilo que pode gerar um valor, um bem-estar social melhor para esse agrupamento, e destacando o agrupamento da população idosa, que tende a ser mais representativa no conjunto da sociedade. Então, nós estamos destacando que talvez essa gestão de política pública possa ser mais intensiva em determinadas tecnologias, para poder conhecer melhor os problemas de cada localidade, conhecer melhor os problemas relacionados a cada agrupamento social. Por exemplo, tentando colocar em termos práticos, se eu tenho uma população idosa mais densa em determinado bairro, em determinada localidade regional, eu posso, talvez, explorar determinadas tecnologias para conhecer quais são os problemas viventes desse agrupamento naquela localidade específica. E aí definir algumas ações e políticas públicas no sentido de melhorar o bem-estar desse agrupamento e do conjunto da população. Então, o nosso estudo está levantando, em linhas gerais, que essa gestão de ações e políticas públicas, ela terá que ser feita, promovida, levando em consideração essa transição demográfica e seus efeitos. Exato, e vai ter um impacto porque, por exemplo, o INSS, as pessoas se aposentam, claro que hoje está cada vez mais difícil se aposentar, tem fator previdenciário, tem a conta, e isso, claro, envolve parte do dinheiro da União, do dinheiro público. E tem outra questão também. Hoje em dia tem muito idoso, ou considerado idoso, que não pode tentar levar uma renda para casa porque existe aquele preconceito no mercado de trabalho, que não contrata pessoas com idade um pouco mais avançada. Guarizo, você está trazendo um ponto muito importante que também é destacado nesse trabalho. Nós levantamos a seguinte questão: se a população idosa agora apresenta uma estrutura etária mais envelhecida, então, evidentemente, isso vai colocar a necessidade de uma capacidade financeira, de novos excedentes, para se promover essa seguridade social que nós estamos considerando, a gestão de novas políticas públicas. Mas aonde virá essa capacidade? E aí nós destacamos um trabalho que a região metropolitana de Campinas, ela já vem demonstrando, desde os últimos anos, um novo em torno dos investimentos, ou seja, aquilo que está sendo preparado, que está preparando o próximo período, a capacidade produtiva do próximo período. E nós percebemos que essa região metropolitana, ela vem provocando um investimento que tem a seguinte característica: ele promove a junção, a densidade entre os serviços mais especializados e a atividade produtiva da indústria. Esse valor de investimento, ele ficou bem acima das demais localidades do estado de São Paulo. Então, sinaliza que existe uma particularidade na região que pode ser aproveitada. E quando nós observamos essa característica muito específica do investimento que associa indústria e serviços especializados, nós percebemos que em cada município existe um certo nível de produtividade do trabalho associado a esse investimento. Então, a questão que nós levantamos do trabalho esse talvez seja um caminho novo para um processo de geração de valor, de riqueza, que poderá ser distribuído para, inclusive, promover essa gestão nova de políticas públicas que nós estamos destacando. Então, em termos práticos, se o setor de serviço especializado vem crescendo na região, talvez o setor público possa incentivar esse setor de serviço especializado para que ele direcione as suas ações, os seus produtos, os seus serviços, exatamente para esse agrupamento social que cresce na participação relativa na sociedade. Esse é um ponto que foi levantado no estudo, que mostra uma capacidade de geração de valor que poderá certamente ser aproveitada no próximo momento para geração de trabalho e renda, para geração de novos investimentos, para políticas públicas e para assegurar o desenvolvimento social, agrupando a população idosa, essa população que está se envelhecendo em nossa região. Sim, é para a questão de explorar da maneira certa, não explorar como fazem hoje em dia certas empresas aí que tentam se aproveitar
da inocência de algumas pessoas, né, que chegam a essa idade. Quero agradecer ao professor Cristiano Monteiro, economista do Observatório PUC Campinas. Eu acho que tem muito para ser bem trabalhado com esse público aí, com esse envelhecimento da população, né, que até 2040 pode chegar a 41% da população total. Professor Cristiano, obrigado por nos atender mais uma vez. Grande abraço e até a próxima. Guariz, é sempre um prazer estar com vocês. Eu fico à disposição sempre. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Agora são 3h47.